espaço, de poder jogar e voltar a mostrar um futebol que é um bom futebol, né? A gente ainda pode lidar como uma aposta aí, se vai, exato. como vai funcionar, né? O Galhardo realmente era uma função de carência, o Thiago Galhardo sendo improvisado ali, mas o que você acha, Mansur? O estilo de jogo do Sobis? A dúvida é ver como vai funcionar num Ceará que quase boa parte, e por questões naturais até de nível de investimento, jogou uma Série A como um time que mais reagia do que propunha, com um centroavante desse porte e com o Rafael Sobis, que nesse momento da carreira não é esse jogador de explosão de velocidade, não é por característica, até fisicamente é natural que tenha uma queda. Por outro lado, ele consegue um jogador que, como é símbolo ali para estar à frente de um projeto de líder, né? De um clube como o Ceará, ele pode acrescentar muito. Toda a trajetória do Rafael Sobis passou sempre a sensação de um jogador muito profissional. Você não tem nenhum relato de um grande problema, de um jogador que entrega aquilo. Agora, que evidentemente nesse momento você não vai pensar no Rafael Sobis no auge da carreira. É um Rafael Sobis com outras características. A ver como vai funcionar taticamente num time que está formando, em tese, tem um centroavante um pouco mais pesado agora. É um outro tipo de jogo. Agora, estão dois laterais muito ofensivos, né? Precisam ser, talvez, um pouco mais protegidos, enfim. Eu acho que é uma formação de time que a gente ainda vai ter algumas peças aí a encaixar. Sim, natural para um time que está se remontando. Eu agradeço ao Juscelino e a gente já vai para São Paulo agora, falar com a Fabíola Andrade sobre o Corinthians, que vem se apresentando, Fabíola, e trazendo também já novos reforços. O Corinthians apresenta mais um nome nessa volta. E bem-vinda de volta você também. Querida, bom dia, Gabi, Mansur, Rafa, lindo 2020 para nós, voltando hoje, né? Curti uma folguinha aí de Réveillon, mas agora vai, 2020 começou por aqui já em São Paulo, Palmeiras e Corinthians se reapresentam agora à tarde, e o Corinthians especificamente, né, que você está falando, 14h, apresenta oficialmente Thiago Nunes, depois de 60 dias que ele foi contratado pelo Corinthians. Hoje ele terá aquela apresentação oficial, né, dará entrevista coletiva no Centro de Treinamento Joaquim Grava e já vem trabalhando, né? Nesses 60 dias aí, apesar de descansar um pouco, o Thiago Nunes disse que precisava desse descanso aí, mas ele vem trabalhando, esteve em São Paulo por 3 vezes e sempre conversando com a diretoria do Corinthians. Então, hoje o elenco todo se representa, tem Sid Clay emprestado, né? Com a confirmação, ele vem do Dinamo de Kiev, Davó, que é o garoto de 20 anos que estava no Guarani, vem por 4 temporadas para o Corinthians, ele que foi um destaque da Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano passado. E tem também o Castilho, que está confirmado aí o empréstimo de 1 ano, mas o Corinthians tem aí, porque o Corinthians não conseguiu dar garantias, né, na compra do Castilho ao Júnior Barranquilla. Então ele vem por empréstimo 1 ano, se o Corinthians conseguir e pagar certinho aí, todo sobre os direitos econômicos e federativos do jogador, então ele fica por mais 2 temporadas. Aguardamos aí um Corinthians diferente, né, Gabi? Para 2020, o torcedor sofreu muito em 2019, um Corinthians que vem apresentando há uma década e praticamente um estilo de jogo que se desgastou e agora o Thiago Nunes chega para renovar. Pois é, a gente tem até uma brincadeira, né, que a gente faz assim, fez com outros times, não brincadeira, mas uma ilustração de como os times começaram a década, quais eram os desejos e quais são os desejos atuais. Na verdade, a década não, o ano passado, e quais são os desejos atuais do Corinthians. Olha lá, desejos para o ano novo, em janeiro de 2019. Com o retorno de Carille, voltar a ter um time como o de 2017, campeão com Tite. Desejo para o ano novo de 2020, mudar estilo de jogo consagrado na década. Em 1 ano. Isso tudo em 1 ano. Resultado, né? São 2 questões, eu acho, que são muito comuns no futebol brasileiro. Uma é o resultado, que manda em tudo. A gente tinha uma sensação de que a torcida do Corinthians tinha se habituado até a entender, a absorver culturalmente até esse tipo de jogo. Existia essa narrativa, mas era um comportamento. Sim, porque ele conduzia resultado e, bem ou mal, ele vinha sendo bem executado numa sequência de trabalhos. E, de repente, agora, junta-se a isso também o peso que tiveram campanhas como a de São Paulo no Santos, a de Jorge Jesus no Flamengo, com abordagens de jogo muito diferentes. Isso, naturalmente, conduz o torcedor a uma natural cobrança por outro estilo, porque, no fim das contas, termina por haver uma crença equivocada
de que quem é hegemônico é o modelo e não a boa aplicação do modelo. Né? A ideia, por si só, o futebol, ele é capaz de absorver qualquer tipo de ideia. Qualquer ideia pode ser vencedora, desde que bem implementada. Consiga implementar e tenha elenco para... Jogadores com característica, treinador que pense assim. É verdade, perdão. E a gente ainda fala do Sampaoli e do Jorge Jesus, mas inclusive o Thiago no Atlético Paranaense. Com o que ele tinha, com as peças que ele podia trabalhar, ele trabalhou, tornou o Atlético ofensivo, conquistou títulos e quando o torcedor do Corinthians olha para o Atlético com o Thiago, e era um time que era legal de ver, porque era um time ofensivo e que tinha um desenho tático muito claro, assim, na minha opinião. Então, acho que é isso que quando o torcedor do Corinthians olha para o Thiago e pede essa cartinha, é justamente para que o Thiago aplique isso. E a gente vê o Thiago pedindo jogadores, né? Ele traz o Camacho, por exemplo, ele traz o Pedro de volta de empréstimo, são jogadores de confiança dele, que ele fez um bom trabalho no Atlético, e aí ele pede Sid Clay na lateral, porque o Danilo Avelar não é tão ofensivo quanto o Sid Clay pode ser, e é, né? Então, você já vai vendo com os pedidos do Thiago que, de fato, a ideia é trazer um novo Corinthians, assim, né? Que o time da década, né, que veio vitorioso, que vai ser remodelado e que novas características serão implementadas no futebol do Corinthians. Pois é, Gabi... Pode falar. Né? É que eu me lembro bem no início do ano passado, 2019, quando o Carille chega, né? E ele fala que ele tem o melhor elenco que ele já teve no Corinthians, né? Então, cria-se uma expectativa muito grande. Enfim, todo início de ano a gente tem renovado as nossas esperanças, né? Mas, então, ele fala disso, fala de um elenco muito completo, e esse elenco não provou em 2019 o que se esperava dele. Então, ainda tem o Sornosa, deve ser emprestado para a LDU, né? O Júnior Urso foi embora para os Estados Unidos. Várias mudanças aí nesse elenco que o Carille falou que brilharia em 2019, acaba não acontecendo. Vamos ver agora. Passa muito por uma intensidade, uma tentativa de roubar da bola, roubada de bola muito rápida, uma tentativa de aceleração nos últimos metros de campo, enfim. A minha questão é como vai ser essa formação, especialmente do meio campo, porque o Cantilho que está chegando, o meia mais de saída. O Camacho é um jogador eu vejo nele ótimas virtudes, assim, jogador de bom passe, de boa distribuição de jogo. Eu não sei se ele é tão intenso assim. Caso os dois venham a formar uma dupla, ou se vai ser o Richard como primeiro, depois de uma temporada que não foi talvez o que se esperava quando ele foi contratado. O Luan mais à frente é um jogador de boa técnica, de mobilidade, mas também que se cobrava dele que recuperasse um pouco dessa intensidade nos últimos meses, ou pelo menos na última temporada de Grêmio. Ver como vai ser essa formação de meio para tentar dar ao time esse nível de intensidade, por exemplo, que tinha o Atlético e que era até cultural desse Atlético do Thiago. O Fabiola, agora só pra gente encerrar o assunto Corinthians, você entrou de férias, a gente falava do Michel. Você volta de férias e tem... Michael, desculpa. E tem novas investidas no Michael. É um jogador de velocidade que ajudaria ali com o Pedrinho a puxar esse time do Thiago Nunes de fato pra frente, né? Porque assim, a gente, dentro das várias mudanças aí, o Corinthians emprestou vários jogadores e o Cleison é um jogador que deve sair mesmo pro Bahia, né? Ainda não bateu o martelo, mas deve sair. E aí o Michael seria esse jogador que se encaixa perfeitamente ali numa posição que o Cleison não se firmou em 2019, não fez um bom ano. O Janderson, o garoto, que vinha jogando. Então é realmente uma posição carente ali no Corinthians. Mas os corintianos estão um pouco chateados aí, porque o Goiás falou de uma proposta de uma equipe do México que cobriria totalmente a multa, né, do Michael, que é uma multa altíssima. Então, o que o Corinthians oferece é muito aquém do que o Goiás quer. Essa é uma negociação aí, apesar do Thiago Nunes querer muito esse jogador, é uma negociação bem complicada para o Corinthians, que tem um problema financeiro, né? 144 milhões
milhões de reais, fechou o ano com essa dívida aí no ano de 2019. Então não é um time que pode ficar investindo alto aí em contratações. E só para fechar, Danilo Avelar teve um bate-papo aí com o Thiago Nunes, já que a gente falou do Sid Clay, né? Na lateral, o Danilo Avelar bateu um papo para jogar na zaga. E ele disse que topa, sim. O Thiago Nunes propôs isso para ele disse que topa jogar na zaga também em 2019. Teremos um Corinthians diferente. Vamos ver se funciona, né? Vamos ver. Com um técnico diferente e com as expectativas da torcida já não tem outro parâmetro, né? O Carille tinha um parâmetro que a torcida já buscava acima daquilo. O Thiago Nunes chega novo para essa empreitada. O Thiago tem uma característica para essa temporada que é muito peculiar dele. O processo Jesus-Sampaoli, ele terminou tendo peso sobre justo ou injusto, não é isso que eu estou discutindo qual a repercussão do fenômeno. Ele teve sobre a classe de treinador brasileiro quase que o efeito de um novo 7-1, né? Jogou um certo descrédito generalizado, porque a gente tende a generalizar tudo aqui no Brasil como 880. Ele é um dos poucos treinadores brasileiros que começa a temporada com um certo crédito sobre ele, com uma expectativa positiva. Verdade. Um dos poucos que carregou na virada do ano, porque vem de um trabalho com uma avaliação extremamente positiva. Ver como isso acontecerá no Corinthians. Falando em reformulação de elenco, né? A gente tem também essa mesma cartinha dos torcedores, a gente fez com o Palmeiras, para falar sobre as expectativas do torcedor em 2019 e agora em 2020. Para 2019, o torcedor palmeirense esperava ganhar todos os títulos que disputar. Era essa a meta. Desejo para o novo ano, 2020, reformular o elenco e voltar a ganhar um título. Reformular parece que não vai acontecer, né? Parece que não é a meta. A meta é mais esvaziar até o elenco, abrir espaço.